E aí, tudo bom? Agora eu tô no primeiro horário do meu dia. Já pude tomar um banho, já lavei o rosto e escolhi dedicar a parte inicial do dia para que isso fique firmado na minha mente, o grau de importância que esse momento tem, pegando a Bíblia. Essa, esse estudo 1189 ele não nasceu no meu coração, nem fruto apenas de uma oração, de um desejo, mas eu vejo todos os dias o plano de Deus se tornando real e, e essa transformação do novo entendimento tem me modificado e isso me muda, me altera, me transforma, me capacita e eu sinto Deus me enchendo e na sequência eu sinto o transbordar daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Eu acabei de, antes de estar aqui com você, eu acabei de ter uma oportunidade de compartilhar de forma muito especial a palavra do Senhor com um grupo de amigos e um dos amigos pediu perdão ontem à noite antes de dormir porque ele não está conseguindo cumprir com algumas questões do devocional dele, alguns momentos do devocional, a leitura, se eu não me engano, e é um desafio estarmos envolvidos naquilo que Deus nos trouxe à consciência. Você sabe o que é bom, você sabe a importância, porém você não coloca em prática. Existe algo sério nisso, existe todo um mover emocional que precisa dar lugar à obediência, um mover espiritual, um mover físico. Está aqui às 7 e pouquinho da manhã, acordei às 6h40 da manhã. Ver essa manhã linda, sempre tive isso num dia, como parte do meu dia em um momento da minha vida, nos meus 20 e poucos anos. Porém, alguns traumas, algumas dores, coisas que foram acontecendo no meu dia foram me fazendo parar de querer olhar para o dia. Olha que louco. E um processo de depressão foi tomando conta do meu coração e assim como o homem pensa, ele é. Eu comecei a pensar que o dia ele me prejudicava. Estar na minha empresa era dor e eu não quero sentir dor. Eu não quero sentir tristeza. Então eu vou o mínimo possível, eu vou ficar lá o mínimo possível e vou sair o mais rápido possível. Sempre tive um bom relacionamento, porque isso ficou. Sempre compartilhei algumas coisas, porém eu não estava sendo intencional naquilo que eu ainda não tinha observado, eu não tinha visto os traumas que estavam me impedindo de ser pleno na minha dinâmica de dia. E eu coloquei algumas desculpas, fui criando historinhas para justificar os meus erros, as minhas limitações, e eu tô aqui para dizer que essa versão do Alex morreu. Ah, Alex, mas quer dizer que você nunca mais vai acordar tarde? Quer dizer que agora eu tenho uma nova forma de encarar o meu dia, a minha vida, porque eu tomei essa decisão. Agora a parte da manhã é muito importante para mim, tão importante quanto eram as noites e às vezes as madrugadas que eu dedicava tempo de oração, de estudo. Agora eu faço isso pela manhã e isso tem tornado a minha manhã gostosa, saudável, e logo eu vou para a academia, eu já tô com a roupa de academia e logo depois eu já vou para a empresa e eu já tô bem, eu já tô animado, eu já cumpri com algumas questões importantes pela manhã, eu já tive minha oportunidade de me relacionar com Deus,
eu já vivi alguma experiência com Deus, como a que eu acabei de compartilhar, uma palavra de motivação e uma estratégia para dominar a atitude, a autorresponsabilidade, que você se torne autorresponsável pela sua vida emocional, espiritual e física. Eu cheguei ao ponto de quase 190 quilos. Na pandemia foi o meu auge de peso da minha vida. E para quem sofre com obesidade ou já sofreu, sabe que ganhar quilos não tem limite. De 185 quilos seria para 190, 195, 200. E se eu não tivesse dito basta, eu não estaria aqui. Porque vencer essa área da minha vida, hoje eu estou com 130 e poucos quilos, emagreci 50 quilos. E tenho lutado. Por alguns meses eu parei de diminuir peso, estabilizei. Agora eu comecei uma nova etapa para reduzir mais alguns quilos ao longo desse ano. Que você seja constante no seu propósito. E a constância e a reeducação que eu imprimi no meu dia, dando total importância, dizendo para mim, isso foi importante por algum tempo, mas depois se tornou uma desculpa, você não precisa fazer mais nada, vá para a academia. E aí eu ia para a academia e depois eu não fazia nada. Por um tempo isso foi uma ferramenta muito forte, porém eu modifiquei pouco isso, e aí fui melhorando, e agora o devocional, você tem que fazer isso, é importante. E aí eu alterei minha rotina de vida externa, depois alterei minha rotina de relacionamento com Deus, melhorei, juntei as duas coisas e eu sinto que desde 2017, quando eu fui confrontado com várias questões que me prendiam, desde que minha família sofreu um dos maiores tragédias financeiras que uma família pode sofrer, e desde que eu quebrei, em 2019 eu quebrei, eu perdi tudo. Desde os meus 16 anos de idade eu trabalho de forma ativa, sendo responsável por equipe. Comecei como office boy na empresa e em breve eu já tinha assumido um setor, e em breve já tinha assumido o escritório, e logo em seguida assumi diretorias, gerências, e isso foi me dando cada vez mais responsabilidades muito novo. Eu juntei aproximadamente R$1 milhão e investi num projeto, e esse projeto deu errado. E eu perdi tudo que eu juntei. Mas da forma que eu juntei, com o coração que eu juntei, não tinha como dar certo. Aquela versão de mim não tinha, ele não era. Então não tinha como ele fazer. Muito menos ter. Se torne a pessoa capaz de fazer para depois ter. Seja, faça, tenha. Nós queremos inverter, nós queremos ter, aí a gente faz. E isso não quer dizer que a gente vai se tornar. Poucos exemplos, mas muito importantes. Expor isso aqui para mim é um exercício para que fique gravado na minha mente a importância de me comprometer, de me autorresponsabilizar pelas minhas vitórias e pelos meus erros. Não vou me fazer de coitadinho, mas coitadinho dele. Não, coitadinho não. Eu falei isso para uma mãe essa semana. Para de chamar seu filho de coitadinho, porque ele não é coitadinho. Você está criando um vitimismo dentro da mente dele, que isso não vai trazer um homem de coragem à vida. Você não vai tornar dele um homem de coragem. É isso que você quer? Não, não quero fazer isso com meu filho. Então, para de determinar sobre a vida dele ser coitadinho, ser limitado. Ele não pode fazer isso que ele se... Não, ele vai fazer, você vai ensinar, vai do lado, ensina. Eu vi um testemunho de um pai que acompanhou o filho
no primeiro dia da escola, e ele entrou junto na fila e foi falando: filho, você vai entrar, você vai fazer isso, agora na hora que der a ordem você vai fazer assim, você vai se sentar, e o professor vai falar assim, e você vai obedecer. E ele foi guiando, e aí esse pai vira e fala: o Espírito Santo é assim, ele vem junto, nos guiando, nos direcionando, falando conosco, falando com quem está ao nosso redor. Só que você fala aquilo que o Espírito Santo te orienta, ou você fica achando que é coisa da sua cabeça? Quando você analisa, isso é bom, isso tem a ver com tudo que eu tenho aprendido com a Bíblia. Pode ser coisa da minha cabeça ou não, mas se não for coisa da minha cabeça, é o Espírito Santo querendo me usar para essa pessoa. Então eu chego perto dessa pessoa, e é o que eu fiz por muito tempo. Ei, tudo bom? Tudo. Então, eu tô sentindo um negócio e eu queria te falar. Talvez faça sentido para você. Aí eu falava. Às vezes a pessoa falava: amém, irmão. Obrigado. Obrigado, Alex. Entendi. Fez sentido? Fez. E aí eu saía. Ok. Mas tinha vezes que a pessoa falava, era o que eu estava pedindo para ouvir, era a resposta que eu queria de Deus. E aí eu era edificado, e eu tenho sido tão edificado em me autorresponsabilizar por aquilo que o Espírito Santo me guia a fazer. Que você tome essa autorresponsabilidade, que isso modifique o seu pensamento, e do mesmo jeito que modificou os pensamentos, modifique suas atitudes, e que essas atitudes te levem para o caminho do propósito que Deus tem para a sua vida, a fim de que você seja completo na presença do Senhor, seja cheio e transborde, e nesse processo que você aumente a sua capacidade de ser cada vez mais cheio e transbordar cada vez mais, porque o transbordo de um copo de água de 200 ml é pequeno, e depois só fica 200 ml para ser utilizado, mas o transbordo de uma caixa d'água de 70 mil litros, esse transbordo é grande, e o que fica depois são 70 mil litros, é muito combustível para gastar buscando um novo transbordo. Entendeu o sentido? Seja cheio da presença, do relacionamento, transborde e seja cheio novamente. É um propósito buscar a palavra, ler, orar. Não é para ficar com você não, é para compartilhar. Compartilhe, faça, se autorresponsabilize. Amém? Vou orar de novo, porque tudo que nós falamos são orações, profecias lançadas, aquilo que nós desejamos de fato, aquilo que nós estamos querendo que aconteça, isso que deve sair da nossa boca. Então, a todo instante estamos orando, mas eu vou criar esse momento de forma mais específica agora. Pai, continuando a oração e o meu desejo ardente de viver esse relacionamento cada vez mais intenso, porque eu já entendi que não tem nada que o Senhor já tenha feito que não possa melhorar, e não existe ensinamento que não possa ser ensinado de uma forma que eu entenda ainda mais, e é por isso que eu desejo continue a me transformar, a me renovar pela compreensão, pela mudança de pensamento, para que eu experimente a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor a cada minuto do meu dia. É o meu desejo para minha vida, para minha esposa, para minha filha Estherzinha, que está na barriga da minha esposa com apenas 5 meses. É o meu desejo profundo, e eu quero transbordar esse desejo na vida do meu irmão, da minha irmã, que estão agora aqui comigo, que esse desejo tome conta do ser, da alma, do espírito, da mente, do cérebro, e que esse irmão, essa irmã possa se transformar pela renovação do entendimento, e que ao entender, coloque em prática, e isso mude as atitudes e atraia cada vez mais a tua presença, a fim de que todas as coisas
sejam acrescentadas em nome de Jesus. Amém. Amém. Uau! Capítulo 10 do livro de Marcos, estudo 1189, está avançando. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. 52 versículos. Vamos lá. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Havia um costume de ensino. É muito nítido como essas coisas saltam aos nossos olhos. Segundo o seu costume, ele a ensinava. Jesus criou um costume, um hábito. Toda vez que as pessoas vierem, eu vou ensinar. Crie esse hábito. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois, homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Deixar aquela conexão familiar para construir a sua conexão familiar. Eu, por muito tempo, fiquei aprisionado emocionalmente na minha conexão familiar. E isso atrapalhou a minha nova conexão familiar. Isso limitou a minha nova conexão familiar. Então, eu desocupo um espaço para ocupar com o novo de Deus. Eu me torno um odre novo para ser cheio dessa unção nova. Eu estou agora vivendo um novo, então eu preciso mudar. Entendeu? Por essa razão deixará então ser só. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Esse é o propósito de Deus. Que a partir do momento que nós nos unirmos em uma só carne, ou seja, houve uma relação sexual, eu emocionalmente e espiritualmente agora estou conectado a essa pessoa. Então, eu sou uma só carne com essa pessoa. E agora, eu não tenho como me dividir. É como se eu estivesse amputando um braço, uma perna, metade do meu cérebro, um olho, metade do meu rosto, metade dos meus órgãos. É isso. Quando estava em casa, novamente os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Isso é pesado, porém é um ensinamento, é um princípio. E aí existe a lei de Moisés que, em caso de adultério, em caso de haver o pecado de um relacionamento externo, uma traição, ali existe uma brecha humana por conta da dureza do coração do homem para que haja essa separação. Mas nunca foi o propósito. O propósito de Deus sempre foi se torne uma versão melhor de vocês, se unam, sejam autorresponsáveis, prezem pelo bem, pelo amor ao próximo, a mim, siga as minhas instruções que sem dúvida vocês terão um casamento sadio na minha presença. Mas a gente não quer isso, né? A gente não quer, tá? Existem pessoas que não querem estar na presença de Deus. Nós queremos. Vamos mudar isso, ressignificando a partir de agora. Todas as vezes que eu mencionar algo negativo, eu vou falar de outras pessoas. Todas as vezes que for algo de Deus para as nossas vidas, aí eu vou me associar a isso e vou incluir você. Amém? Continuando, alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças,
não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus, como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Uma criança, quando você ensina algo, ela coloca em prática e começa a agir e ensinar. Foi o tio Alex que ensinou. Eu tenho um sobrinho que ele já apareceu aqui, o Ita, e ele falou recentemente, minha cunhada mandou mensagem falando, estávamos indo para tal lugar e o Ita falou, vira à esquerda. E aí eu olhei para ele, quem te ensinou a falar direita e esquerda? Aí ele falou, tio Alex. Uma criança, ela recebe, ela assimila, ela entende. E quando ela entende, ela coloca em prática. E aí ela honra as pessoas que ensinaram a elas. É assim que a gente tem que ser. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama de bom? Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Lembra que eu falo que Jesus, movido de íntima compaixão, aqui foi mais específico. Alexa, volume 2. Aqui está sendo mais específico. Não foi movido de íntima compaixão. Ficou mais óbvio. Jesus olhou para ele e o amou. Porque viu nele um jovem que realmente cumpria, obedecia. E na tentativa de se tornar bom, ele chega e se apresenta como ao bom mestre. E Jesus é bom. Porém, quando Jesus responde a ele falando sobre por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Ou seja, você não é bom. Porque quando você se apresenta a alguém, você está querendo receber aquilo que você está fazendo. Entendeu? Não tem aquela coisinha? Faz com os outros o que os outros retribui do jeito que você gostaria que fizesse com você, faz com os outros do jeito que gostaria que fizesse com você. É isso. Então ele chamou ele de bom porque ele queria ser visto como bom. E aí Jesus vira falando, não tem ninguém bom não. Se você acha que cumprindo tudo isso daí você está sendo bom, você não está sendo não. Eu não me torno bom, uau, eu sou capaz. Não, isso não é meu. Isso que eu estou vivendo aqui, essa vida aqui, é um Alex numa versão que se eu parar de viver isso, eu me torno um Alex de 10 anos atrás. Entendeu? O Alex de 1 ano atrás, de 5 anos atrás, o Alex de ontem. Eu não quero ser mais o Alex de ontem. Eu não quero ser o Alex que começou essa leitura. Meu Deus. Eu não quero ser o Alex que começou essa leitura. Calma aí que eu bati no fio. Porque se eu for o Alex que começou essa leitura, eu não vou ser o Alex que está prestes a encerrar, está no meio da leitura. Eu já aprendi um monte de coisas aqui com vocês. Eu já exercitei mudanças aqui com vocês. Então eu quero ser esse Alex. O jovem declara, e ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele, o amou, falta-lhe uma coisa, disse ele, Jesus, vá, venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui tem uma questão histórica. Fundo da agulha era um local por onde passava algumas pessoas, porém o camelo tinha muita dificuldade de passar nessa porta, nesse local, porque ele era estreito e baixo. Então o camelo, como é muito alto, fundo da agulha não é agulha, entendeu?
Então, existe uma dificuldade para aquelas pessoas que deixam as coisas desse mundo dominar. Dinheiro não é só rico, não. Tem muitas pessoas que não têm dinheiro e deixam as aflições desse mundo, buscando dinheiro, dominar. Então, no excesso ou na falta, tudo isso é ser dominado pelo dinheiro. Aqui é um exemplo de um rico, mas um pobre pode estar nessa mesma situação, mas na forma oposta. E aí criam-se ainda mais limitações, seja como for. Se algo te tira da presença de Deus, esse algo não vem de Deus. A pobreza nada mais é do que a escassez. Escassez, a falta de produtividade. E aí existem várias coisas que influenciam nisso. Óbvio, existem, sim, existem. Porém, essa pessoa está limitada em seus pensamentos, em seus traumas, em suas dores, e isso não deixa a pessoa avançar no restante das outras áreas da vida. Como é difícil entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhes: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Aí tem mais um mundo aqui de informações e novidades e coisas que poderíamos compartilhar. No entanto, se abrir mão de algo aqui na Terra, Deus vai trazer algo novo sobre a sua vida. É a regra, é o meio pelo qual Deus age. Mas não espere que você vá abrir mão de coisas naturais e receber apenas coisas naturais. Muitas das suas conquistas serão emocionais e espirituais. Não fique preso ao que os olhos podem ver, mas também reflita naquilo que está mudando dentro de você. Isso são dádivas de Deus sobre a sua vida. É a multiplicação de Deus acontecendo a todo instante. E isso é vida. Isso é poder de Deus fluindo através de você. Então, perde para Jesus. Perdi, Jesus. Perdi. Pode levar. Eu sou seu. E hoje é sábado. Sábado de Páscoa. Amanhã, há 2000 anos atrás, Jesus estaria ressuscitando. Por minha causa e pela sua causa. Sua causa. Minha causa. Quais são as suas causas? Suas limitações, dificuldades, maus hábitos, vícios, dores, frustrações, traumas, angústias, limitações. Coloca isso diante de Jesus. Ele já pagou o preço. Isso tudo está resolvido. É só você acessar e falar: Jesus, eu sei que o Senhor já resolveu isso para mim e eu quero acessar a solução desse problema nesse momento, em nome de Jesus. Eu, Alex, agora acesso a solução do problema de um negócio, da limitação que está havendo. Eu quero resolver esse negócio. Eu quero as sementes necessárias para investir nesse negócio. Eu te apresento as sementes, eu te apresento o negócio e te peço: eu quero acessar, Espírito Santo. Me ensina como acessar? Eu quero ser guiado. Mas se não for do teu querer, não me deixe acessar e que todo o ok que está sendo feito vire não. Que eu receba um não. Mas se for do Senhor, que eu receba o sim. E essas sementes sejam vendidas para se tornar o capital necessário para esse negócio acontecer de forma plena, saudável. Me ajuda nisso, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Viu? Te dei um exemplo. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Já é um outro trecho.
continuidade, né? Versículo 32. Os discípulos estavam admirados enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse: o que haveria de lhe acontecer? Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição. A todo tempo Jesus estava dizendo claramente o que ia acontecer, e Jesus tinha consciência plena do que ia acontecer. Ou, pense nisso, Jesus já sabia que sofreria, mas ele sabia espiritualmente, era uma revelação, uma visão, uma profecia, algo que ele acessou no sobrenatural. O fato de sabermos que vai acontecer não quer dizer que torna as coisas mais fáceis, porque ele sofreu, por várias vezes ele orou no Getsemane e falou: se for possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória nós assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, não dominante. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Aqui Jesus dá uma lição preciosíssima, deixa claro para aqueles que foram para frente de querer: tem como a gente dominar junto, porque aí a gente senta um do lado, o outro do outro, o Senhor vai na frente e nós seremos seus gerentões. E aí Jesus vira e fala: vocês podem fazer o que eu estou fazendo? Beber desse cálice e ser batizado desse batismo? É tudo aquilo que Jesus teria que fazer. Ou seja, o sofrimento, a dor, a crucificação, a humilhação e toda aquela situação humana, externa. E eles realmente viveram isso. Por isso que Jesus fala: vocês realmente vão viver isso. Mas o assentar-se em algum lugar lá no reino do céu, isso aí é outra história. Não fica se preocupando com isso. Porém, vocês receberão algo lá no céu. Vocês vão viver algo lá no céu. Vocês, sem dúvidas, serão recompensados com esse galardão. E aí ele vai acrescentando, vai mostrando, e aí deixa claro: você quer ser o primeiro? Seja o último. Você quer liderar? Sirva. Esse é o processo pelo qual Deus nos ensina, nos capacita, nos molda, nos transforma. E aí muda as nossas atitudes. Final. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado de um salto. Lançando sua capa, isso daqui é forte, porque capa era algo muito importante. A capa era o meio pelo qual as pessoas se protegiam, não era apenas uma jaqueta, era
dado como penhora para que pegasse algum dinheiro para poder investir em algo, era muito precioso, era sério. E lançar sua capa para o lado, de um salto, pôs em pé e dirigiu-se a Jesus. Ou seja, eu estou arrancando de mim aquilo que agora é importante, que até agora era importante, porque agora Jesus me chamou. Vieram me chamar, ei, ânimo, levante-se, Ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. Jesus era filho de Davi, mas era filho de José também. E aquele homem sabia que se esse Jesus era filho de Davi, talvez soubesse que ele também era filho de José, humanamente. E José era carpinteiro e Jesus se tornou carpinteiro. Aquele cego poderia pedir uma bengala. Ele poderia chegar a Jesus: eu sei que tu és carpinteiro e eu sei que tu tens excelentes habilidades. Eu tenho ouvido falar do Senhor, faz uma bengala para mim. Quantos de nós ainda pedimos bengalas enquanto Jesus está querendo curar a nossa dor, para que nós podemos ser plenos, para sermos ferramentas cada vez mais úteis nas mãos de Deus? O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Quando esse homem foi curado, ele era cego, ele vivia na escuridão. Eu imagino quantas vezes passaram pessoas contando histórias perto dele, e ele deve ter imaginado como que é ver o céu, como que é ver um pôr do sol, como que é ver o Getsemane, como que eu vejo, como que é ver um ente querido, como que é olhar para as pessoas. E imediatamente ele é curado. E os olhos se abrem. E ele decide: eu quero olhar para Jesus e agora eu vou seguir a Jesus. E Deus, Jesus, ele, nessa vez ele não fala: olha, você não vai poder me seguir, você vai ter que ficar aqui, não. Jesus permite que eles sigam. Existem outros que Jesus falou: não, você não vai me seguir, você vai ficar aqui porque é necessário que você fique. Ó, vai para casa, vai, se apresenta ao sacerdote, vai, faça isso. Mas tem alguns que Jesus permite que sigam. Permita, Pai, nos deixe segui-lo, nos deixe estarmos perto do Senhor. Nos deixa viver aquilo que o Senhor está vivendo e desejando para nós. Queremos estar próximos. E quando formos curados, tratados, não vamos usar isso para nós mesmos, mas para o Senhor. Guia-nos com nossas capacidades curadas, nossas limitações ampliadas. Agora não temos mais limitações porque estamos perto. Queremos carregar a tua identidade em nós, no nosso pensamento, no nosso olhar, nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos, que nós possamos transbordar a tua presença. E que quando alguém olhar em nossos olhos, veja o Senhor e se deixe guiar também, que sejamos nós luz para esse mundo e sal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uau! Obrigado, Pai. Obrigado. Viva isso. Compartilhe. Vai fazer diferença na sua vida, na vida de tanta gente. Um abraço.